essa mesa foi bem interessante, né? A gente traz as pesquisas, eu tô aparecendo. A gente traz as pesquisas dos alunos PIBIC, né, que enriquecem as pesquisas dos pesquisadores, então eles aprendem, né, o processo das metodologias e fazem essa inserção na iniciação científica, e é um prazer enorme, né, tê-los contribuindo com nossas pesquisas e assistir Júlia falar assim tão assim feliz, né, e deslumbrada com o resultado do portal. Eu fico muito feliz e também ver como que Jair e Ives se colocam, né, de uma forma segura e assim, tendo autonomia também, né, sobre o trabalho que eles fizeram nesse processo. É, a gente vai dar início agora à mesa 2, né, que a moderadora é a professora Laís Souza, e aí eu vou chamar... Não? Exato. Exato. Ainda está na mesa 2, desculpa. Eu vou chamar agora Carlos Daniel, ele vai apresentar acessibilidade urbana e espaços públicos. Seja bem-vindo, Casé. Carlos Daniel, ele é doutorando aqui do PPG da UFBA. Pronto. Deixa eu ver se- Muito bom. Eu sou Carlos André, doutorando aqui da Faculdade de Arquitetura, do programa de pós-graduação. Todo mundo me conhece como Casé. Eu vou apresentar minha pesquisa. Ela não tem título provisório, então eu estou considerando como acessibilidade urbana, que eu ainda estou alterando isso. Meu orientador é o professor Dr. Antônio Pedro, daqui de Real. E aí, é o sumário, que eu vou fazer uma apresentação do tema, apresentação do tema justificativa, as questões do projeto de pesquisa, e, se o tempo não estourar, eu queria falar alguma coisa de legislação, e do contexto histórico dela. Pode passar. Então, a pesquisa que eu iniciei o ano passado, quando eu ingressei no programa de pós-graduação, eu estou com previsão dela para o final de 2027 ou até março de 2028. Vamos ver como é que vai acontecer a questão dos prazos. Pode passar. Aí, o meu tema específico, assim, geral, é acessibilidade urbana. Então, especialmente os processos de definição e avaliação da acessibilidade no meio urbano, então, ruas, parques, praças, o tema geral, o guarda-chuva inicial, minha pesquisa seria esse. Pode passar. E aí a questão da apresentação do tema. Eu trouxe uns dados do último censo sobre pessoas com deficiência no Brasil. Então, de modo geral, isso é um dado antigo da ONU, 15% da população mundial teria algum tipo de deficiência. No caso do Brasil, do último censo, eles seriam 14,4 milhões, então 7,3% da população é um percentual muito grande. No Nordeste ele é maior ainda, chega a 8,6, na Bahia 7,9, varia. Então, de modo geral, no Nordeste o percentual de pessoas com deficiência é maior. Quando se coloca por faixa etária, aí se chega um dado no censo que já é alguma coisa para se colocar em perspectiva. Se a gente viver tempo suficiente, a probabilidade de você ser uma pessoa com deficiência é muito grande. Então, acima de 70 anos, chega a 27,5% da população tem algum tipo de deficiência, e aí nos dados do censo ele coloca como uma deficiência com um impedimento grave. Ah, quando ele coloca as questões de deficiência visual cego, ele considera que mesmo com algum equipamento assistivo, como um óculos, a pessoa mesmo assim tem dificuldade para enxergar ou tem dificuldade para se locomover. E associado a esses dados, o último censo coloca que a maioria da população brasileira vive em cidades, então 87,4% da população é uma população urbana. Então, situa essa questão da deficiência também no espaço urbano. O dado do censo também ele colocou uma questão interessante. Apesar de, no meio da arquitetura, da engenharia, a gente considerar muito a acessibilidade de pessoas com deficiência
de mobilidade, cadeirantes, pessoas com muletas e outros equipamentos assistivos, ele coloca que o maior percentual é de pessoas com dificuldade de enxergar. Então, a maioria das pessoas com deficiência no Brasil, um percentual maior é de pessoas com dificuldade de enxergar. E depois vem as questões de mobilidade, de locomoção. Em seguida, as pessoas com dificuldade de manipulação de objetos, então com dificuldades manuais, e em seguida as pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. E aí, nessa primeira parte da minha pesquisa, eu estou tentando situar o tema com relação ao direito à cidade, e é isso que eu quero trazer com alguma coisa de legislação. Então, se quando se discute direito à cidade no Brasil, na América Latina, se coloca a questão da moradia como uma coisa crucial e que seria a questão da moradia digna. O modo de você acessar os outros direitos, então, se você tem um endereço, uma moradia, você acessa a questão de educação, de saúde, que geralmente está vinculada à região onde você mora, até para a separação de saúde. A questão da mobilidade urbana é um elemento crucial que permite que a pessoa com deficiência acesse os outros direitos. Então, se ela não tem como se locomover na cidade, se ela não tem como acessar uma unidade de saúde, um equipamento público, uma escola, ela vai ter impedido os seus outros direitos. Então, para as pessoas com deficiência, a questão de mobilidade seria um direito instrumental para você acessar os seus outros direitos e para acessar o direito maior, que seria o direito à cidade. Passa por 15 segundos. E aí eu apresento o meu tema. Eu queria falar desse mais um sonho em Praia do Flamengo. Eles instalaram um trecho da reforma da orla, uma rampa de madeira que acessa a praia. Não existe na norma uma coisa específica, por exemplo, de tipo uma forma de acessar a praia, mas nesse projeto de reforma eles tentaram seguir alguma coisa equiparada ao que tem na norma atual. Então, o meu tema seria os aspectos teóricos, legais e normativos sobre acessibilidade urbana e sobre as metodologias de avaliação e aplicação. E com o objetivo de contribuir para a ampliação da sua prática no ambiente construído. Então, a acessibilidade urbana, ela deve prover, como eu falei, o acesso a serviços urbanos, trabalho, educação, saúde e lazer, mas também para outras questões, como dizia Lefebvre, o direito aos locais de encontro, de troca, aos ritmos de vida e emprego do tempo, que permite o uso pleno e inteiro desses momentos e locais. O Lefebvre ele tem uma questão com relação ao uso da propriedade urbana. Então, muito do que se discute de acessibilidade na norma considera assim o acesso ao uso. Então, o espaço público com relação ao acesso ao uso de um equipamento. Então, acessibilidade para entrar numa escola, principalmente na parte de espaço urbano. Acessibilidade para entrar num equipamento de saúde, para acessar uma estação de transbordo, para se locomover dentro da cidade. Mas dentro do conceito de direito à cidade, os espaços urbanos eles teriam mais possibilidades e mais usos, inclusive usos que poderiam ser considerados improdutivos, como o direito à festa, o direito ao lazer, o direito a ocupar o espaço público, sem necessariamente ser simplesmente o espaço de você se deslocar da sua casa até a unidade de saúde. Então, você teria que prover mais condições de acessibilidade para a utilização desses espaços. Pode passar. Então, o objeto seria a avaliação das condições de acessibilidade a pessoas com deficiência em espaços urbanos, considerando uma escala local, então, rua, bairro, parque, que estaria dentro desse escopo. A questão de pesquisa seriam os parâmetros legais, normativos e metodológicos atualmente empregados no país para planejamento e avaliação da acessibilidade urbana conseguem contemplar situações de utilização a exemplo de grandes eventos públicos de rua. Então, eu estou questionando justamente em situações que não seriam aquelas que se considera para uso de equipamentos públicos ou do espaço urbano, essas legislações e normas, elas conseguem ser aplicadas nessas condições? Pode passar? E aí a justificativa, não é? A temática da acessibilidade, ela vem galgando importância nas discussões sobre o meio urbano. Então, há as organizações e movimentos políticos voltados
ao direito das pessoas com deficiência, elas têm pautado discussões mundiais, isso nas últimas décadas, principalmente desde a década de 70, e com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência lá em 2009. E, geralmente, o Brasil ele é signatário de todos esses acordos internacionais. Então, quando tem alguma convenção, algum acordão, o Brasil geralmente assina e, a partir disso, ele passa a aplicar e transformar em legislação local. Isso aqui é da festa do Bonfim. Então, isso é um módulo de unidade de saúde que, do lado da Igreja do Bonfim. E aí ele já foi implantado, não sei como foi nos outros anos, mas nesse ano ele tem uma rampa, inclusive com bem os elementos da NBR, a barra e outras coisas, o tipo de piso que era do borrachado antiderrapante, isso na festa da lavagem do Bonfim. Pode passar. Isso é um card do Carnaval do Rio, falando sobre o camarote acessível. Isso foi no ano passado, eles já colocaram uma propaganda colocando uma pessoa cadeirante com deficiência. Então, ainda sobre justificativa, na prática, o conjunto de legislações e normas, ela apresenta parâmetros para o que seria uma acessibilidade, que seria um ambiente acessível às pessoas com deficiência. Isso vem descrito tanto na legislação, na Convenção Internacional, e aí depois na Lei Brasileira de Inclusão, e entra nas normas também, eles pegam lá e definem o que seria um ambiente acessível. Mas, como eu falei antes, é uma tendência a instrumentalizar esses parâmetros de forma utilitarista do espaço, como meio de acesso a equipamentos e serviços públicos não sendo aplicáveis, por exemplo, a situações de uso diferenciado como, por exemplo, a festa do 2 de julho aqui em Salvador, ou a lavagem do Bonfim, ou outros tipos de eventos que acontecem na rua durante o ano. Então, eu busco com essa pesquisa, através de uma avaliação comparativa de normas e legislações, tanto nacionais quanto internacionais, criar não, aplicar uma metodologia de acessibilidade que eu possa utilizar no cotidiano, então no uso do espaço público mais tradicional e nessas outras situações. Esse seria o objetivo. Vou passar para mim. 10 minutos. Aí, o objetivo geral, verificar as condições de acessibilidade urbanística em condição de uso cotidiano e espaços urbanos e durante festejos populares de rua. Isso é um bloco que tem em Salvador, o Me Deixa à Vontade, eu fui ver a saída dele esse ano. Então, ele é bem diverso, tem pessoas cadeirantes com mobilidade reduzida, cegos, surdos, um bloco bem diverso, não focado só nas deficiências de mobilidade. Pode passar. Os objetivos específicos, então, identificar através da revisão bibliográfica metodologias de avaliação de acessibilidade física e sensorial aplicáveis a espaços públicos urbanos, aplicar as metodologias de avaliação de acessibilidade física e sensorial no local de estudo em situação cotidiana, através do levantamento de dados, de entrevistas e da realização de percursos acompanhados, e aplicar essas mesmas metodologias de avaliação de estudo durante os festejos, principalmente com relação a entrevistas, e diagnosticar as condições de acessibilidade nessas duas situações e fazer um estudo comparativo. Aí a metodologia, né? Revisão bibliográfica sobre o tema, pesquisa documental, levantamento de dados sobre acessibilidade. Isso aí do levantamento em duas situações. Uma seria levantamento por checklist. Então, tem várias metodologias, até o Ministério de Direitos Humanos do governo anterior, ele tinha feito uma ficha, então você ia lá e avaliava, media e ticava o que seria acessibilidade no espaço. Então, a primeira parte seria no local escolhido fazer isso, e uma segunda parte de avaliação seria sobre percepção de acessibilidade. Então, seria entrevista com pessoas com deficiência e alguns percursos acompanhados com pessoas com deficiência nesses mesmos locais para elas passarem a percepção delas sobre a acessibilidade nesses locais. Então, elaborar o diagnóstico e depois comparar para fazer uma conclusão. Pode passar. E aqui eu comecei a fazer uma estrutura do que seria a técnica, eu estou acelerando e queria falar um pouquinho na palestra de hoje sobre esse contexto brasileiro de legislação, por isso que eu estou correndo.
pode passar para mim. Como eu tinha falado antes, é, tentar comparar um pouco a questão do direito à cidade, o que entrou na legislação brasileira, com a questão da acessibilidade. Lá na década de 60 do século passado, uma discussão importante que aconteceu no Brasil foi no Seminário de Reforma Urbana e Habitação, o Seminário da Quitandinha, quando eles discutiram vários temas, inclusive essa questão social da propriedade. Isso ficou meio adormecido durante o regime militar, e volta no período da Constituinte. Então, a gente tem esse processo, isso gera o capítulo da Constituição de Política Urbana e depois o Estatuto da Cidade. Paralelo a isso, a gente tem um contexto onde o movimento político das pessoas com deficiência, eles participam também da Constituinte. Isso acontece primeiro numa emenda à Constituição, ainda no regime, porque um deputado federal ele adquire uma deficiência. Então, ele passa a se interessar pelo tema, propõe uma emenda à Constituição antiga e ela entra como um elemento de acessibilidade entre eles no espaço público. Mas, durante esse período, até estavam acontecendo a nível internacional vários, um contexto para que isso chegasse também na nossa Constituição, na legislação de hoje. Então, você tem a Declaração do Direito das Pessoas com Deficiência em 75, tem a ONU institui a Década Internacional da Pessoa com Deficiência entre 83 e 92. Você vê que a nossa Constituinte está aí no meio disso. E tem a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência em 2009. Então, aqui é o trecho dessa emenda que eu falei, que ainda é, se não me engano, aí 78, que ele coloca para ser assegurada a deficiência a melhoria de sua condição socioeconômica, especialmente mediante são 4 pontos, aí coloca possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos, ainda muito considerando a pessoa com deficiência de mobilidade, isso mesmo antes da Constituição. Pode passar para mim. Isso. E aí, o movimento de pessoas com deficiência, eles participam entre uma das comissões, se não me engano, negros, indígenas e pessoas com deficiência na Constituinte. Existe uma proposta de se criar um capítulo da Constituição, tipo de tutelas legais, para colocar toda essa discussão num capítulo à parte. E aí eles vão participar, não só na comissão deles, mas nas outras, para colocar a questão da deficiência na Constituição de uma forma geral. Então, ele entra na questão da saúde, do trabalho, e não como um ponto específico. Mas, talvez ainda como resquício da outra Constituição, entra um ponto lá separado até da política urbana na nossa Constituição, sobre a adaptação de logradouros públicos. Isso lá em 88. Então, a lei explorar sobre a adaptação dos logradouros do edifício de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, saindo do termo usado em 38, conforme um dispositivo no artigo. Esse artigo fala sobre educação. E aí, no caso da política urbana, ela é colocada até pela Constituição, o Estatuto da Cidade. No escopo geral, ele é definido pelo Estatuto da Cidade. Mas, na aplicação, isso fica definido como uma política municipal. Então, os municípios vão legislar via plano diretor sobre o seu espaço, sobre o espaço da cidade. Mas, no caso das pessoas com deficiência, não. No Estatuto da Cidade, para mim, isso ainda continua sendo como uma coisa a nível nacional. Então, isso está no Estatuto das Cidades, entre um dos pontos que eu destaquei, ó, que um dos objetivos seria promoção do conforto, bem-estar e acessibilidade na fruição dos espaços livres de uso público e que competiria à União, incluir regras de acessibilidade locais de uso público. Então, isso não entra como uma obrigação da legislação municipal, e isso continua como no escopo federal legislar e definir regras sobre acessibilidade no meio urbano e nas edificações. Pode passar por mim. Ah, Paralelo a isso, eu não vou me ater muito a isso, porque eu queria falar sobre essa questão da legislação que trata sobre a cidade e a legislação que trata sobre a acessibilidade urbana, mas isso são um apanhado das legislações sobre acessibilidade no Brasil, principalmente ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI. Passa por mim, pessoal.
a questão das normas, porque ela também ela vai se adaptando e modificando à medida que vai passando esse processo histórico. Então, lá em 85, que tem de acessibilidade urbana muito pouco, e ele trata principalmente de acessibilidade a equipamentos urbanos, que tinha uma outra norma que definiu o que era equipamento urbano. Então, no contexto urbano, era principalmente, Faculdade de Arquitetura é um equipamento urbano, eu tenho que dar acessibilidade na entrada daqui. Todo o percurso da minha casa até aqui, ele não entra nesse contexto, e isso vai mudando à medida que a legislação internacional e a legislação vai mudando, ele vai mudando também dentro das normas da BNT. Pode passar, pode passar um minuto. Aí, como eu falei, como isso fica como uma questão nacional, poucas legislações municipais tratam sobre isso. Então, assim, São Paulo, ele tem um decreto de 2023 que estabelece uma política municipal para a pessoa com deficiência, muito para regular e regulamentar a legislação nacional. E aí, dentro dessa política, ele trata de acessibilidade no meio urbano, mas na maioria dos locais não tem, Salvador não tem, de um modo geral. Isso entra nos planos diretores como algum ponto ou alguma indicação de assim, se deve seguir as normas de acessibilidade, mas não um estudo da cidade sobre mobilidade e acessibilidade que foca principalmente nisso. Nem o Rio, o município do Rio de Janeiro, que teve Olimpíada, Paralimpíada, ele não tem um plano específico sobre acessibilidade. Isso fica realmente na esfera nacional. E seria mais ou menos esse apanhado desse contexto que eu queria trazer para aqui, sabe? Deu 20 minutos a referência dessa apresentação. Pode passar. Passar. E obrigado. Deu 20 minutos para Muito obrigada.